Olá, seja bem-vindo a Atenas Engenharia de Software. Você livre aplicando conhecimento com sabedoria. Neste vídeo, vamos definir os casos de uso do sistema e o modelo de classes, a partir de uma arquitetura de software e de um modelo de tipos de negócio. Este foi o modelo de tipos de negócio que foi definido nos vídeos anteriores. A arquitetura de software foi definida com os subsistemas de parametrização e abstração, e seus respectivos componentes e tipos de negócio. Vamos agora definir o primeiro caso de uso para o componente de armador. Vamos arrastar para o diagrama um caso de uso e nomeá-lo como cadastrar armador. Vamos assumir que os casos de usos iniciados por cadastrar sempre poderão estender 5 outros casos de uso. O caso de uso de incluir, excluir, o caso de uso de alterar, pesquisar e consultar. Vamos agora arrastar um ator do nosso repositório de atores. Como ainda não sabemos quais serão os reais atores do sistema, vamos colocar um ator com uma interrogação para expressar que o ator ainda não está definido. Vamos ligar o ator ao caso de uso e colocar a cor do subsistema no caso de uso. Vamos agora renomear o DEN, Diagrama de Entidade Negócio, também conhecido como Diagrama de Classes, para DEN Armador. E vamos adicionar nesse diagrama a classe de armador referente ao tipo de negócio armador e colorir esta classe de acordo com a cor do subsistema. Vamos definir o atributo nome do tipo string para a classe de armador e verificar os relacionamentos de armador. Contudo, armador não depende de nenhuma outra classe. Agora a classe de armador já está definida. Mais adiante definiremos os detalhes dos atributos desta classe. Vamos agora definir o caso de uso para o componente de cliente. Vamos renomear o diagrama e arrastar para ele um caso de uso e nomeá-lo como cadastrar cliente. Vamos assumir que neste caso de uso também está implícito que será possível incluir, excluir, alterar, pesquisar e consultar. Vamos colocar a cor do subsistema no caso de uso e arrastar um ator do nosso repositório de atores para o diagrama. E para finalizar, vamos ligar o ator ao caso de uso. Vamos agora renomear o DN para DN Cliente. E vamos adicionar nesse diagrama a classe de cliente referente ao tipo de negócio de cliente e colorir esta classe de acordo com a cor do subsistema de parametrização. Vamos definir o atributo nome do tipo string para a classe de cliente e verificar os relacionamentos de cliente, contudo, cliente não depende de nenhuma outra classe. Agora, a classe de cliente já está definida. Definiremos os detalhes dos atributos desta classe mais adiante. Vamos definir agora o primeiro caso de uso para o componente de navio. Vamos renomear o diagrama de casos de uso e arrastar um ator do repositório para ele. Vamos também arrastar um caso de uso e nomeá-lo de cadastrar navio, colocando a devida documentação no modelo. E colocar a cor do subsistema no caso de uso. Vamos ligar o ator ao caso de uso. Vamos agora renomear o diagrama de classes para DEN Navio. E vamos adicionar nesse diagrama a classe de navio referente ao tipo de negócio navio, colorindo de acordo com a cor do subsistema. Vamos definir para esta classe o atributo nome do tipo string, de acordo com o tipo de negócio. E verificar os relacionamentos de navio, que por sua vez não depende de outra classe. Fechamos assim a modelagem da classe de navio. Vamos então definir o caso de uso para o componente de terminal. Vamos renomear o diagrama e arrastar um ator do repositório para ele. Vamos arrastar um caso de uso e assumir que em cadastrar terminal também está implícito que será possível incluir, excluir, alterar, pesquisar e consultar. Vamos ligar o ator ao caso de uso. E para finalizar, vamos colocar no caso de uso a mesma cor do subsistema.
Vamos agora renomear o diagrama de entidades para DEN terminal, adicionando a classe de terminal e colorindo a classe de acordo com a cor do subsistema de parametrização. Vamos definir o atributo nome do tipo string para a classe de terminal e verificar os relacionamentos de terminal, que por sua vez não depende de nenhuma outra classe. Agora, a classe de terminal também está definida. Vamos continuar nossa modelagem com o componente de viagem. Vamos renomear o diagrama de casos de uso para DCU viagem e arrastar um ator e um caso de uso para ele. Vamos nomear o caso de uso para cadastrar viagem e definir a cor do caso de uso de acordo com a cor do subsistema de parametrização, ligando o ator ao caso de uso. Vamos definir o diagrama de entidade de negócio, renomeando o diagrama para DEN viagem. Vamos criar a classe de viagem referente ao tipo de negócio viagem e definir a cor da classe. Vamos definir os atributos de viagem, segundo o que foi identificado durante o processo de modelagem, ETA, do tipo data-hora, e RAP, do tipo string. Agora vamos verificar os relacionamentos da classe de viagem. A viagem está ligada a um armador e a um navio, então vamos adicionar as entidades no diagrama. Primeiro o armador e depois o navio. Vamos remover os atributos de visibilidade das classes dos outros componentes e ligar a classe de viagem à classe de armador, definindo a cardinalidade entre elas. Agora, vamos ligar a classe de viagem à classe de navio e vamos definir a cardinalidade entre elas, onde um navio pode fazer várias viagens e uma viagem está ligada a um único navio. E assim fechamos o componente de viagem. Vamos agora definir o caso de uso de BL. Vamos arrastar um ator e um caso de uso cadastrar BL para o diagrama DCU-BL, colorindo o caso de uso e ligando o ator a ele. Vale lembrar que um BL possui um conjunto de containers. Isso significa que talvez tenhamos que ajustar este diagrama em outro momento. Vamos criar agora o diagrama de classes do componente de BL, arrastando uma nova classe para o modelo. Vamos renomear esta classe para BL e definir os atributos desta classe. Número, do tipo string, e expedição, do tipo data-hora, que na verdade é a data e hora de emissão do documento. Vamos definir a cor da classe de acordo com a cor do subsistema e verificar os relacionamentos de BL, que se relacionam com viagem e com cliente. Vamos então arrastar as classes de cliente e viagem para o diagrama. Repare que as classes já vieram com as cores definidas anteriormente. Basta ajustar a visibilidade dos atributos. Vamos ligar a classe de BL à classe de viagem e definir a cardinalidade. Uma viagem pode ter vários BLs, enquanto um BL é de uma única viagem do navio. Vamos ligar também a classe de BL ao cliente e definir a cardinalidade entre eles. Um cliente pode ter vários BLs, enquanto um BL é de um único cliente. Para finalizar o componente, vamos renomear o diagrama para DEN cliente. O fato dos containers estarem ligados ao BL através de agregação nos faz deduzir que, ao cadastrar um BL, vamos querer cadastrar os seus containers também. Vamos utilizar o recurso de modelagem que permite que o caso de uso cadastrar container estenda o cadastrar BL, arrastando-o para o diagrama via um relacionamento do tipo extend. Agora, precisamos atualizar o diagrama de BL, arrastando o caso de uso cadastrar container para representar neste diagrama todos os relacionamentos do caso de uso de BL.